Bem-vindos ao programa 40 a Mais, o programa semanal que fala sobre qualidade de vida a partir dos 40 anos de idade. Hoje o programa vai falar sobre um assunto muito importante, uma dor que atinge 7 em cada 10 brasileiros, a dor na coluna. Problemas na coluna atingem todos os tipos de profissionais e em qualquer faixa etária, mas o problema se agrava muito após os 40 anos. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, mostram que até 70% das pessoas com mais de 40 anos de idade apresentam algum tipo de problema de coluna. E esse número sobe para 80% a 90% na população acima dos 50 anos de idade. A hérnia de disco e a artrose estão entre as principais patologias que atingem as pessoas mais maduras. Mas quais são os tratamentos para essas doenças? A prevenção com exercícios é boa e a postura muda o prognóstico dessas doenças? Para falar sobre esses problemas de lombalgia, temos o ortopedista Carlos Braga e a fisioterapeuta Alessandra Vidal. Boa tarde para vocês, obrigado por terem vindo ao programa. Boa tarde. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse problema que acomete muitos brasileiros e com a idade vai piorando, que são os problemas da lombalgia ou famosa dor na coluna, né? Então, vamos começar, doutor Carlos, me explica uma coisa, qual a importância da coluna para manter a sustentação do equilíbrio do corpo? Olha, a coluna é o fator principal, né? Não só de sustentação, como de flexibilização, como de rotação, como para você caminhar, para você correr, para você praticar qualquer esporte com os membros superiores, a coluna é de uma importância tremenda, né? Com os seus discos, com os seus ligamentos, com seus desvios próprios da região, né? Facilita muito a qualquer tipo de atividade. E, por exemplo, está muito relacionado ao problema de má postura, ou seja, a pessoa realmente não ter uma postura correta durante o dia, com problemas de dor nas costas. Essa relação ela é verdadeira ou às vezes a pessoa já tem algum problema que, independente da postura, ela vai ter essa dor? Olha, dependendo da idade, né? Como nós estamos falando acima de 40 anos ou 40 anos, a postura é de uma importância tremenda, mas já existem alterações degenerativas em algumas regiões da coluna que acometem a dor, né? E em atividades em que exija muito impacto da coluna, muita rotação da coluna, é muito mais propenso uma pessoa de 40 anos ser acometida de uma dor, sem ser mesmo postural, do que um jovem, que sim, esse sim pode ter dores na região pela postura, não é? Postura errada, postura, por exemplo, hoje em dia nós temos muito a lesão do computador, não é? Dando dor na coluna cervical, dando dor no braço, dando atividade desse tipo, postura errada, não pelo computador em si, sim, não é? Então é de uma importância tremenda. Daí o estudo hoje, muito aprimorado, da fisioterapia, sim, né? Onde existia aquela rivalidade entre o ortopedista e a fisioterapia, hoje já não existe, porque a fisioterapia é de uma importância tremenda para esse tipo de... O médico dá aquela conclusão de que é postural, de que é patológica, a pessoa pode ter um desvio acima da normalidade, sim, né? Principalmente mulher, né? Uma lordose mais aumentada, o homem com problema da coluna cervical, onde nós passamos a tratar através de exercícios dinâmicos, né? Pela fisioterapia. Sim. E falando de fisioterapia, Alessandra, qual que é por exemplo, o público mais frequente que você acaba atendendo em relação à dor nas costas? É a terceira idade mesmo, talvez por ter mais lesões degenerativas? Ou o pessoal dos 40 aos 60 também vem com muita queixa? Como é que tem sido? Na verdade, veio mudando com o passar dos anos. Quando eu comecei a trabalhar, 15 anos atrás, a gente só tinha gente mais velha e só vinha procurar o serviço quando estava já com muita dor, já tinha feito muitas outras opções e não tinha melhorado, enfim. Hoje não. A população vai tendo mais informação, então procura cada vez mais cedo. E como os jovens hoje, desde pequenos, já ficam sentados ao invés de fazer esporte, então a gente tem, às vezes, adolescente com dor nas costas. E se essas pessoas não procuram acompanhamento e vão, com o passar dos anos, cada vez mais sentadas, vai depender muito do hábito de vida de cada um, né? Você disse, a postura tem a ver com isso a partir de quando? Você vai somar os fatores genéticos com os hábitos de vida, né? Se você já veio com a genética propensa a ter um pé plano, um joelho que cai para dentro ou para fora, já tem uma dificuldade que você trouxe com a sua carga genética e não faz nenhuma atividade, não cuida dessa parte de exercício físico, só fica, por exemplo, passa a maior parte do tempo sentado, a probabilidade de você ter algum problema maior após os 40 é muito maior.
Afinal de contas, você já passou 40 anos Sim. mais tempo sentado. E 40 anos com algum problema, às vezes, que já estava com você desde o começo. É sempre uma somatória. Me fala um pouquinho só, porque assim, é uma coisa que se fala muito quando se fala em exercício, em exercícios funcionais para tentar melhorar essas dores nas costas. O que é o tal do RPG? O que significa e o que é esse exercício? Na verdade, o RPG é um método de correção postural. Existem mais métodos no mundo, tá? Aqui no Brasil o mais famoso é esse. Reeducação postural global, então um método desenvolvido pelo francês, o Philippe Souchard, e ele visa a correção dos principais motivos de má postura. Então, você vai colocar o paciente você faz uma avaliação prévia, é claro, né, para saber qual é a disfunção de cada um, porque cada um vai ter sua particularidade, eu não tenho a mesma postura que você. Então, a gente vai avaliar e vai ver qual é a funcionalidade para cada um. Mas, via de regra, você vai colocar o paciente numa posição de trabalho e vai avaliar quais são as assimetrias. Essa é a principal busca. Então, se você tem a perna, o lado interno da sua perna direita mais forte que o lado interno da sua perna esquerda, você vai ter o seu quadril rodando. E aí, nesse trabalho, você vai fazer correções, fortalecendo o que está fraco, alongando o que está retraído, para gerar um eixo mais equilibrado. Exatamente, que fique de acordo com a gravidade quando você está em pé. Porque se você estiver inclinado, você vai ter mais apoio no disco de um lado em relação ao outro. Bom, vamos ao rápido intervalo e voltamos com o programa 40 Mais daqui a pouco. Até lá! Voltamos com o programa 40 Mais. Hoje falamos com o Dr. Carlos Braga, ortopedista, sobre os problemas mais comuns de coluna. Dr. Carlos, a gente estava falando no bloco anterior sobre o pé plano. Qual que é a conduta para ele? Trata, não trata, bota, não bota? Como é que é? Olha, 95% dos pés planos da criança, toda criança nasce com o pé plano, né? É um pé plano, pronado, isso para justificar o equilíbrio da criança. Mesmo assim ela cai muito, mas toda ela tem um pé plano. Porque só quem nasce com curva ou é onça ou é macaco, que precisa subir logo em árvore. Sim. O homem não, o homem tem essa tendência. Por isso é que a criança cai muito. Não é pelo pé plano, é pelo sistema cerebral que não foi desenvolvido. Sim. Então, quando existe uma pronação maior, que a gente pode usar uma palmilha, elevando aquele osso que está com depressão, elevando e colocar um tênisinho, porque hoje é um tênisinho ortopédico, com contraforte lateral. Não é mais aquela bota não, aquela de couro. Bota pesada de couro, coitadinha das crianças. Né? E então você vai. Até 6 anos você consegue corrigir um pé, deixar ele plano. Depois de 6 anos, nunca. Então você tem até de 7, vamos supor, a 11, 12 anos para operar um pé plano. Sim. Deixar um pé certinho, levantar tal osso, colocar um parafuso. Bom, a técnica cirúrgica você pode fazer. Fora disso, se você evoluir com esse pé plano, fala-se não, com quase toda certeza, em todos os pés planos, na fase adulta começa a dor. Sim. Né? Porque existe uma sobrecarga maior de grupos articulares importantes no pé. Sim. Nessa ocasião também pode ser feita a cirurgia. Sim. Já que é uma cirurgia muito mais difícil, né? Como artrodese, onde a fixação da junta para não mexer, para não doer, tudo isso. Mas tem pessoas que estão completamente adaptados aos pés planos. Sim. Né? Não necessariamente o pé plano significa que vai doer depois. Não necessariamente. Eu tenho diversos atletas com pé plano, Sim. que jogam, que correm, que têm resistência boa, não é? Porque a raça negra é uma das raças que tem mais o pé plano, um pé mais pronado. E você veja que corre, que joga, que pula, que joga basquete, não é? No atletismo. Então não é essa a condição. A condição é patológica se você tiver um pé descompensado. Sim, sim. Bom,
Então, sobre o pé plano, hoje não precisa mais ter medo de usar a bota, porque tem soluções melhores, os tênis, né, com as palmilhas ortopédicas. E não necessariamente quando tiver mais velho, depois dos 40, isso vai ser uma coisa que vai agravar o problema de dores musculares, dores na perna e até alguma coisa para a coluna. Falando de coluna, a gente estava conversando que existe algumas alterações de coluna que são mais comuns. Entre elas, vamos começar pela hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco, doutor Braga? Olha, a hérnia de disco, nós temos 33 vértebras e nós temos 30 discos interpostos entre eles que funciona como um amortecedor e como um disseminador de forças, não é? Ele é composto de uma fibra, no meio dessa fibra existe um tecido como se fosse um tecido gelatinoso, onde a vértebra, caindo normalmente sobre ela, é dividida irmãmente as forças, a linha de força. É claro, quando a pessoa tem uma escoliose, cai mais de um lado, então há um pinçamento maior, né, do tipo de escoliose. O cara, quando tem uma coluna normal, você tem um disco também normal. Agora, você tem uma probabilidade de que esse núcleo, chamado núcleo pulposo, ele rompa essa fibra através de movimentos, não só de flexão, como de rotação, tá certo? Aí você lesa essa fibra e expõe aquele núcleo pulposo, como se fosse uma hérnia inguinal ou hérnia umbilical, não é? E, dependendo da localização, existe uma compressão da raiz. Dependendo da localização dele, existe uma compressão da raiz, pode ser ciático, pode ser de outro tipo de ramo nervoso, né? E você também tem o que a maioria das pessoas tem e pensa que é hérnia, é uma protusão discal, uma saliência do disco, tá vendo? Sim. Você nota uma saliência, não existe a protusão do núcleo pulposo, mas existe essa saliência. Então é muito comum uma pessoa chegar no seu consultório e dizer, doutor, eu tenho 5 hérnias de disco. Bom, como 5 hérnias de disco? É muita hérnia de disco. E na realidade a pessoa tem um alongamento, só uma protusão e que não existe compressão da raiz. E me diga uma coisa, tem alguma localização mais comum das hérnias de disco? Tem. No homem, mais comum é em L4 e L5. Por quê? É onde existe o fulcro da coluna, onde existe o maior movimento da coluna durante toda a vida. Então, o que existe? O disco, ele afina, tá certo? Ele desidrata com a idade e então ele torna-se nesse sentido, a ponto de você causar hérnias com facilidade, porque a fragilidade do disco torna-se evidente, né? Ao nível de L4 e L5, que é onde se tem o maior fulcro da coluna. No homem também, na coluna cervical, porque o maior desgaste do homem é na coluna cervical, né? Não sei se a cabeça é muito grande, né? O pescoço pequeno, o cérebro é muito grande, então nós temos uma degeneração grande, principalmente C5 e C6, onde existe o maior movimento durante toda a vida. Isso você vai ver numa radiografia, né, que naquela região existe uma limitação do movimento, existe uma diminuição do disco, né, nessa esfera. E, por exemplo, a gente fala muito do bico de papagaio. O bico de papagaio, o que ele é? Bico de papagaio é uma degeneração chamada espondilose ou espondiloartrose. Vou mostrar para vocês aqui, não é? Vocês estão vendo um disco, uma vértebra, vocês estão vendo com um alargamento, né? Um alargamento evidente, né? Como se tivesse uma pressão maior. Então forma toda essa estrutura, que vista de perfil parece um bico. Daí o povo chamar de bico de papagaio. E esse bico de papagaio, ele aperta o nervo, alguma coisa aperta assim? Quando é posterior, porque também pode ser na região posterior, né? Onde passa a medula, não é? Então ele aqui atrás, ele comprime essa região aqui com o osteofito, ele comprime ramo de nervo, né? Existe alguma coisa para se fazer para tentar prevenir tanto as hérnias ou os bicos de papagaio, doutor Braga? Existe. Os bicos de papagaio, não. Papagaio são alterações degenerativas. E quando ele acontece e comprime, a solução é cirúrgica?
Não cirúrgica. Hoje em dia nós temos tanto apoio da fisioterapia, né? Sim. Tá certo? Com fortalecimento de grupos musculares, com alongamento de grupos musculares, com a própria acupuntura, né? Que se faz hoje pelos médicos, a acupuntura, onde existe um relaxamento maior, por alongamentos. Você provoca realmente uma melhora não a melhora na espondilose, né? Porque você veja que a espondilose, que é a espondiloartrose, que é o bico de papagaio, existe uma diminuição também do disco. Sim. Essa diminuição da vértebra, essa diminuição juntamente com a diminuição do disco, na fase acima de 60 anos, você diminui de 2 a 3 centímetros de altura. É por isso que geralmente o paciente, às vezes mais velho, fala, pô, eu estou diminuindo de altura. Então você imagina 33 vértebras, cada Sim. um diminuindo milímetro. Mas o disco também, diminuindo milímetro, o sujeito perde aí 2, 3, 4 centímetros, né? Eu acho que para passar para o telespectador é justamente isso, que a prevenção com alongamentos, com exercício, muitas vezes consegue minimizar o impacto que essas dores de coluna ou mesmo uma hérnia acabam tendo na vida, né? Dr. Carlos Braga, muito obrigado por ter esclarecido aí esses problemas das dores de coluna e queremos que o senhor volte aí para falar também sobre a sua expertise na parte de medicina esportiva. Dr. Carlos Braga foi durante muitos anos o médico do time do Santos e de outras modalidades esportivas e teremos ele para falar sobre o tema também. Bom, no próximo bloco conversaremos com a fisioterapeuta Alessandra Vidal, continuando a nossa entrevista sobre dores de coluna e lombalgias. Até lá! Voltamos com o programa 40 Mais, agora com a fisioterapeuta Alessandra Vidal, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre RPG, postura e dores de coluna. Alessandra, a gente estava falando um pouquinho sobre RPG, você explicou que, na verdade, é uma técnica que tenta fazer uma compensação de desequilíbrios musculares e de postura para que a pessoa não tenha rotações, não tenha alterações na postura que são encontradas frequentemente em pessoas até mais velhas. Fala um pouquinho sobre exercícios simples que podem ser feitos eventualmente pela pessoa que está acima dos 60 e que ajudam a aliviar, por exemplo, dores nas costas. Você tem alguma dica para dar de exercícios? Os exercícios mais simples que a gente costuma recomendar são alongamentos lombares, que a gente pode fazer, por exemplo, deitado na cama, se a cama não for muito fofa, né? Se quando você fizer o movimento você não ficar instável, você deitado para abraçar uma perna, contar 30 segundos, trocar de perna, fazer isso pelo menos umas 3 vezes em cada perna, você está relaxando a musculatura da parte baixa da coluna, que é a parte lombar, que é bastante frequente, principalmente porque você trabalhou o dia inteiro sentado, ou em casa, os movimentos que a mulher faz em casa quando está limpando, que você fica inclinado para frente, vão sobrecarregar muito a lombar. E assim, hoje o que a gente vê, até tem gente que fala, pô, fui dormir bem e acordei com dor nas costas. O colchão, o travesseiro, isso influi nesse tipo de dor? Influi, com certeza. Então, a gente tem duas possibilidades a serem trabalhadas. A parte mecânica, com certeza, vai ter a ver com colchão e travesseiro. O colchão, ele não pode ser nem muito mole, nem muito duro. Porque quando você está deitado, a intenção é que você mantenha a coluna no mesmo eixo que você mantém quando está em pé. Então, se a gente imaginar que tem um colchão aqui do meu lado, a minha cabeça não deveria estar nem muito baixa, nem muito alta. Tem que encaixar nessa altura. Sim. E se o colchão for muito mole, por exemplo, o quadril, que é mais pesado que a cintura alta, vai afundar, você vai ter a coluna torta. E se ele for muito duro, você vai afundar a curvatura da coluna. Então, tem que ter uma densidade certa para o seu peso, para o seu tamanho. E tem alguma posição mais adequada para dormir, assim? Tem. Porque tem gente que dorme com a barriga para cima, tem gente que dorme de lado. Qual que é a melhor postura? Idealmente de lado. Se for de barriga para cima, se a pessoa se sentir bem, ela não deve usar travesseiros. Porque se você tem que estar com a coluna reta e pôr um travesseiro atrás da cabeça, você vai estar com a cabeça para frente.
certo? De lado, o ideal, então, é que você encaixe o travesseiro na altura da cabeça e que use um calço entre as pernas, para que o quadril fique na mesma altura. Senão uma perna vai cair e você vai dormir com a coluna torcida. Eu tenho um amigo meu que quando um dia ele estava com dor na coluna e resolveu dormir com a barriga para cima, né? O problema, na verdade, que aconteceu foi com a esposa, que ele roncava tanto que ele não Ninguém mais dormiu. Voltou a dormir em outra posição com dor, não teve problema. Por exemplo, ginástica laboral, isso auxilia de alguma maneira a evitar ter essas dores de coluna? É bom ter pausas, às vezes, durante o dia para fazer um alongamento? Como é que funciona? Com certeza. Na verdade, o que mais prejudica a função das articulações é manter sempre a mesma posição. Porque a gente não foi feito para ficar parado. Então, se a gente tem que ficar parado numa mesma posição, por exemplo, trabalhando sentado, é ideal que você faça pausa, se movimente. E a ginástica laboral vai entrar aí, tanto trabalhando no período da pausa, como dando movimentos diferentes do que aquele que você faz. Porque se, por exemplo, eu passo o dia inteiro com o meu ombro rodado para frente, no fim do dia essa musculatura está mais forte e a outra está mais aberta. Então, se eu não fizer nenhum movimento compensatório, com o passar dos meses, você vai ter uma pessoa curvada para frente. E, por exemplo, falando em curvado, né, a mulher cada vez mais usa salto alto. Né? O salto alto para coluna é um veneno ou é uma coisa boa? Porque eu já escutei opiniões dos dois lados. Né? Na verdade, o salto, se for muito alto, não é bom de jeito nenhum, porque você tem todo um deslocamento do peso, ao invés dele apoiar no calcanhar e ser distribuído durante a marcha por todo o pé, você vai ter um apoio só no antepé. Então, a longo prazo, essa postura bonita de salto vai se transformar num pé deformado. Tá? Agora, se você varia o tipo de salto, isso já ajuda, e se você varia o tipo de sapato, isso vai ajudar muito. Porque se um dia você está de sapatilha, no outro você está com salto médio, no outro você está com salto alto, então você tem uma distribuição de peso. Se você usar só um tipo de calçado, ainda que seja baixo, é comum que você desenvolva dores, por exemplo, no calcanhar, se você usar só a sapatilha e se você ficar 12 horas em pé. Porque, mais uma vez, se você usar a sapatilha, mas se você fica um tempo sentado, fica um tempo em pé, tem uma pausa de descanso importante, você não vai desenvolver dor. Agora, o excesso de tempo de trabalho, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? A pessoa acorda, vai para o trabalho e só volta para casa, só vai se sentar ou se deitar 12 horas depois. Então, é uma falha muito grande, porque não tem descanso. E aí vai aparecer dor. E, assim, uma coisa que em casa a pessoa pode, pelo menos, tentar localizar essa dor melhor. Existe como diferenciar, por exemplo, uma dor muscular, que foi por um entorse, por uma contratura, alguma coisa assim, de uma dor, por exemplo, de origem óssea, que está tendo alguma lesão óssea ou tem uma compressão de algum nervo? Existe alguma manobra, alguma maneira de tentar diferenciar isso daí? Sim, na verdade, o ideal, se você tiver uma dor que não foi uma dor clara para você, por exemplo, eu fui para a academia, aumentou minha carga e eu fiquei dolorido. Tudo bem, você descansa e a dor tem que passar. Se a dor começar a ficar crônica, o ideal é procurar um especialista porque você vai ter várias possibilidades. Mas assim, via de regra, uma dor de junta, uma dor que já está mais crônica, ela não é de um dia para o outro, a não ser que você tenha tido um episódio foi levantar um peso e travou ali. Então, você já sabe, inclusive, que você tem que ir para o médico. Sim. Agora, fora isso, normalmente a gente vai desenvolvendo as dores com o tempo. Né? Você não amanhece com uma dor aguda, a não ser que tenha tido um problema de outra ordem, que pode ser vascular, enfim, aí vão ter outras causas. Você costuma atender atletas, assim, às Atendo. vezes? E, por exemplo, é comum o atleta, por exemplo, um corredor, ele começar a ter muita dor em região lombar? É muito comum ele ter dor lombar? É comum, se ele não tiver acompanhamento, né? Porque aí muitas vezes ele faz overtraining. Esse é o maior problema do atleta normalmente. Ele vai aumentar muito a capacidade, o volume de treino dele e com isso ele começa a sobrecarregar as articulações. Primeiro sempre os músculos, né? Depois os tendões, até chegar nas articulações. Então, começou a ter dor constante, procure especialista porque aí orientado você vai produzir muito melhor, vai ter resultados muito melhores e não vai ter dor depois. E falando em dor, hoje temos desde medicamentos, lógico, para combater a dor, temos a fisioterapia como uma forma de conseguir combater a dor e vamos assim, resolver parte da origem do problema da dor. Mas uma coisa que se fala muito também e cada vez mais é sobre a acupuntura, né? A acupuntura ela tem sido eficaz, ao parecer da fisioterapia, como uma forma de combater dores de origem, seja muscular ou de alguma artrite, alguma artrose, assim? A gente hoje tem essa ferramenta que ajuda muito no trabalho.
E assim, tem uma parte muito importante que eu queria colocar, que assim, a gente está falando sempre de problemas mecânicos, mas é muito comum que o paciente chegue para a gente e à medida que você vai avaliando a pessoa, você percebe que ela tem uma sobrecarga na vida, está trabalhando muito, não tem período de descanso, mais uma vez falando, e a acupuntura ela ajuda muito a trabalhar essa parte emocional, porque o paciente chegou lá e está com dor no joelho, e eu consigo trabalhar tanto uma ação local, colocando as agulhas, que vai diminuir a dor ali local, como se a pessoa, por exemplo, está muito ansiosa, não está dormindo à noite porque está com dor, e aí, enfim, ela fica irritada, ela começa a ter problemas de relacionamento em casa, então você consegue fazer um trabalho global, fazendo a pessoa ficar mais tranquila, conseguindo lidar melhor com aquilo, e a partir do momento que você fica mais tranquilo, você fica mais organizado e começa a administrar melhor o seu tempo durante o dia. Sim. Eu sempre converso com a minha equipe no trabalho e eu falo, olha, o atendimento, a cura do paciente começa a partir do momento que ele entrou naquela porta. Exatamente. Ou seja, não é simplesmente eu dar a receita para ele no final e falar, olha, faça isso. Muitas vezes, o mais importante até de uma consulta é essa afetividade, esse lado emocional, porque em muitos casos você até tem como amenizar o sofrimento, mas você não vai resolver totalmente. Exatamente. Como uma dor articular, às vezes não vai resolver totalmente. Exatamente, né? mas como o importante lidar é ter esse suporte. Né? Exatamente. Bom, Alessandro, eu agradeço. O tempo, infelizmente, é curto, mas com certeza vão ter outros convites para a gente falar sobre outros temas. E obrigado por ter vindo ao programa 40 a mais. Obrigada a você. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Bom, o programa 40 a mais de hoje falou sobre dores de coluna com o Dr. Carlos Braga e a fisioterapeuta Alessandra Vidal. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você já sofre e gostaria de saber? Manda para a nossa produção, manda no Facebook, liga para o nosso telefone, que a gente vai ter facilidade em entrar em contato com os entrevistados para esclarecer as dúvidas. Bom, o programa 40 a mais volta no sábado que vem. Até lá!